Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Na vídeo de hoje estarei mostrando para vocês uma dica que é muito útil quando a gente precisa fazer instalação elétrica e instalação de equipamentos elétricos. Eu vou explicar para vocês exatamente o que é. Por exemplo, quem trabalha em fazer instalação residencial, industrial, seja em ambiente interno ou que a gente chama de campo, né, trabalhar em campo, acontece que às vezes você precisa, por exemplo, pegar e colocar um parafuso em um lugar. Quando esse lugar está fácil, você pega assim com uma mão, segura o parafuso, pega a chave, encaixa e começa a girar. Até pegar a rosca e beleza, ele entra. Mas só que aí começam as partes complicadas. Por exemplo, quando você vai botar isso num quadro, que você não consegue botar sua mão lá perto assim, onde vai ter o furo, para você poder fazer assim. Você só pode fazer só assim, ó, para poder colocar. Quando a chave está magnetizada e o parafuso é um material assim bacana, beleza. Mas só que ainda assim ainda tem coisas complicadas. Por exemplo, quando você vai botar assim uma tampa, aí com uma mão você tem que segurar a tampa e com a outra você tem que colocar o parafuso. Mas é que tá, quando a chave está magnetizada, você coloca assim, mas só que você coloca e às vezes ele não encontra logo a rosca. Aí ele faz assim, ó. E aí cai. Isso aí é muito ruim quando é chave de fenda. Ó. Quando é chave de fenda, ó, ainda mais se estiver bem magnetizado, o parafuso não for material bom, ó, você vai botando assim, ó, se ele não pegar a rosca legal, ó, ele cai. E às vezes você está, por exemplo, numa escada, fazendo uma instalação numa escada, e aí só tinha esse parafuso, o parafuso está contado, os parafusos estão contados. Aí ele cai lá, tchan, cai, e você grita assim, puta que pariu, o parafuso caiu. E o parafuso cai no chão, ninguém mais acha. Ou então tá no ambiente externo, ele cai na lama, cai no mato. E aí, para achar? Isso tudo por quê? Porque o cara não pôde fazer assim, ó, não pôde segurar assim e sair girando. Tem muita situação que você não pode. Às vezes você está na escada, você usa uma mão para você se segurar e a outra mão que está disponível para pegar e girar a chave. E aí, como é que o cara faz? E tem outras situações também, por exemplo, instalação de... Uma instalação, por exemplo, que você tem que pegar e, por exemplo, de uma lâmpada, do bocal da lâmpada, daquele que é parafusado assim no teto, aí você tem que fazer assim, ó. Tem que botar de baixo para cima. Mas com uma mão você tem que estar segurando a estrutura. E aí como é que você vai rosquear? E aí quando você vai botando, tem vezes que você tem que sair caçando o buraco para poder rosquear. Aí se você pega bem no ladinho ali, ele cai assim e o parafuso cai. Então, vou passar uma dica para vocês, uma dica bem simples. Que se for um colega meu, a gente trabalhando, ele me passou essa dica, eu tava com uma dificuldade lá, tava mais de 5 minutos querendo botar um parafuso, não conseguia. Justamente porque eu tinha que segurar uma tampa e era uma chave de fenda. E o parafuso não segurava direito. Quando eu ia botando, perdia assim o lugar onde era para ser rosquear e o parafuso ficava caindo, né? Aí me deu uma dica bem boba, mas que eu uso bastante, cara. Pessoal, é o seguinte. A gente pega um pedacinho de fita isolante comum. E faz assim, ó. Não bota muito não, só um pouquinho. Tá? E faz assim. Aí isso aqui a gente pega, vai no lugar e começa a rosquear. Depois que ele pegou rosca, a gente tira a chave de fenda, usa um alicate de bico para tirar a fita e acaba de parafusar. Vamos fazer isso aqui na prática. Pessoal, aqui demonstra mais ou menos o que eu estava querendo explicar. Quando a pessoa consegue pegar, segurar o parafuso assim, encaixar e rosquear, é de boa. Mas o chato é assim, por exemplo. Nesse caso aqui, ó, que você tem que pegar e sair guiando para poder achar o lugar onde está o furo, aí fica mais complicado. Quando você imanta a chave e consegue até segurar assim, ainda vai, né? Mas tem situação que o furo está lá longe, num quadro, numa coisa, ou então uma tampa grande, que aí fica desse jeito, ó. Só que aí, ó, fica mole assim, aí o parafuso pode cair. E isso se torna muito complicado, principalmente quem trabalha em campo, certo? Então o que a gente faz? A gente pega uma fita de... Eu chamo que uma fita isolante de baixa comum, né? E coloca um pouquinho assim, ó. Só para poder travar o parafuso.
Aí, ó. Repara que pode bater aqui, ele não cai. Então, só com uma mão, ó, eu já achei, ó. Eu começo a rosquear ele. Depois que eu vejo que ele pegou rosca, aí eu tiro a chave. Ele vai ficar aqui. Eu venho com o alicate de bico e tiro a fita. E aí é só rosquear aqui. Só que como são dois parafusos, a gente sabe que a gente nunca aperta aqui o primeiro assim antes de botar o segundo, porque senão fica ruim de botar o segundo. Então, para colocar o segundo vai ser o mesmo esquema. Um pedacinho de fita de baixo. Fita isolante de baixo. Coloca aqui, ó. Só um pouquinho. Só para ele travar. Testa que ele não vai sair, ó. Não sai. Vem aqui, ó. Localiza aqui onde está o furo. Já achei, ó. Coloco. Rosquei um pouquinho e puxa a chave. Tiro a fita aqui com o alicate de bico. E aí é só alegria. É só apertar aqui, certo? Lembrando que aqui na situação você vai estar só com uma mão, né? E tá fechado. Beleza, gente? Isso aqui é uma dica simples, tá? Uma coisa simples, mas que só quem já viveu, quem viveu e vivenciou isso de ficar vários minutos tentando colocar um parafuso e não conseguir porque ele ficava caindo, sabe a importância disso aqui, tá? E que nem eu falei, quando ele cai assim a pessoa pega e tal de boa. Mas quando você tá numa escada, quando ele cai tá em campo assim, ele cai num lugar assim que você não tem como achar, cai no meio do mato, cai na lama, tá? Isso é complicado, então o parafuso está contado. A quantidade de parafuso está contada, não pode perder nenhum. Porque, por exemplo, é domingo, aí não tem onde comprar. E é chato a pessoa sair, parar, deixar de fazer um serviço e deixar pela metade só por causa de um parafuso que não conseguiu botar lá porque perdeu, tá? Então uma dica aí, galera, pra quem trabalha nessa parte de elétrica, com quadro elétrico, trabalha em campo, em ambiente externo, que ajuda bastante, tá? Galera, mais um vídeo do canal, quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir esses vídeos, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!